A condição natural, então, irmãos, de cada um de nós, de todos os seres humanos, é uma condição que é caracterizada pelo pecado e suas consequências, pois todos pecaram e carecem da graça de Deus. Não há um justo sequer. Esta é uma verdade clara e absoluta no livro de Romanos 3:23. Como pecadores, irmãos, que somos, os homens então espiritualmente ficaram escravizados pelo pecado. A sua condição é de escravidão quanto ao pecado, a Satanás, e necessitados de fato de uma ação divina para que eles possam então serem alcançados pelo favor divino da salvação. Esta é uma grande verdade. A ideia de que nós é quem escolhemos a salvação é uma ideia distorcida quanto ao parâmetro da redenção. Nós não somos salvos porque nós queremos, mas nós somos salvos porque o Senhor Jesus, que é o dono da salvação, obedecendo então ao Pai, morreu na cruz e nos alcançou. E eu respondo positivamente a esse chamamento salvador com a minha confissão de fé. Não que seja um mérito meu, mas que é de fato um mérito totalmente do Senhor Jesus. Amém? Essas verdades, irmãos, precisam estar bem estabelecidas, pois assim Deus executou o seu plano perfeito, que foi então estabelecido para que nós viéssemos a ser libertos desta escravidão e um dia glorificados, para sempre estaremos com Ele na glória. Jesus Cristo então, irmãos, pagou um preço alto pela sua própria vida, ou com a sua própria vida, e não somos mais escravos do pecado. Agora Ele nos deu esta ainda limitada, mas poder sobre o pecado, sobre dizer não à nossa concupiscência carnal, pois assim esses que foram alcançados vivem. A misericórdia de Deus, irmãos, resgata o homem da sua justiça, ou da justiça de Deus. O valor pago então foi com o seu sangue na cruz. E um texto muito bonito que tem na primeira carta de João, capítulo 1, verso 18, diz: pois vocês sabem que não por meio de coisas perecíveis como prata e ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem mácula. Este Jesus ainda teve que suportar muitas coisas neste processo de completar o plano perfeito do Senhor, nosso Deus. Ele suportou, irmãos, a cruz de espinhos. Ele suportou a agonia do Getsemane. Ele suportou, irmãos, as 3 horas de trevas, como também o tão famoso "o está consumado". Naquela trajetória, ainda no último minuto de sua existência ali como vivo, naquela cruz, ainda teve que responder ao malfeitor, que se arrependeu e no último instante foi alcançado por esta graça. Observe ainda, irmãos, que ele também suportou tantas outras coisas, de tristeza, de agonia, de desespero, que até no último momento em que maltratavam o Senhor, ele orou ao Pai e disse: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É um amor extraordinário que foge do nosso entendimento. Como é que alguém poderia então suportar tais realidades? No livro de Atos, capítulo 4, verso 12, diz: portanto, Cristo é o nosso Redentor, aquele que resgatou o seu povo, pagando o preço com a sua própria vida. Por isso, a palavra de Deus afirma categoricamente que não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu, não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual deveriam então ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus. Realmente, irmãos, o cumprimento do resgate, ou do plano de resgate das nossas vidas, anunciado em Gênesis 3,15, quando ali o Filho do Homem foi anunciado. Ali então, irmão, se estabelece pelo um olhar amoroso de Deus para com os homens, feitos à sua imagem. Mas agora então eles caídos, mortos em seus delitos e pecados, mergulhados na pior das condições, condenados à morte eterna e afastados completamente da presença do Senhor. Um milagre então aconteceu, e Ele limpou então das chagas da lepra
os nossos pecados, a nossa vida, colocou em nós esperança, esperança viva de uma eternidade. E a eternidade não tem fim, ela é para todos sempre. Assim é a nossa esperança, olhando então para o autor e consumador da nossa fé. Convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, versos 40, 41 e 42. Desculpe, irmãos, é Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Versos do 40 até o 42. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele ficou limpo. Amém? Oremos ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Pai neste momento. Grandioso e eterno Deus, te adoramos, ó Pai, pela tua tão grande benignidade para conosco. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá, de poder, ó Deus, nos achegar a Ti, nos achegar, ó Deus, a Tua palavra, que é viva e eficaz, que nos fala profundamente ao coração. Queremos então, ó Deus, compreender a Tua palavra. Queremos, ó Deus, encontrar, Pai, as verdades absolutas contidas nestas letras, e que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude, ó Deus, a compreender. Toca, Deus, em nossos corações, Senhor, no nome de Jesus. Assim nós te oramos e te agradecemos. Amém. Amados irmãos, este talvez, irmão, seja um dos textos mais tocantes do Novo Testamento, um dos. Claro, existem tantos outros lindos, mas esse é um dos que são muito fortes. Essa história, de fato, eu creio que ela não seja apenas uma narrativa simplesmente, mas ela é de fato um símbolo ou um emblema da nossa própria vida, da nossa própria condição. De fato, irmãos, esse texto nos apresenta o cerne da nossa natureza caída. Estes versos que nós acabamos de ler nos apresentam o poder devastador de uma enfermidade chamada lepra, que se estabeleceu na vida daquele homem. Este texto nos afirma, irmãos, que só há um que pode curar a lepra: Jesus Cristo, a lepra a qual nós estamos nos referindo. Também, irmãos, esse texto nos apresenta uma clara analogia ou uma comparação da lepra com o nosso pecado. Este é o ponto alto, de fato, destes versos que nós lemos. A lepra, irmãos, e os leprosos da época de Jesus era uma doença terrível, uma doença incurável. Desde o momento em que ela era constatada, a lepra, o leproso então ele era privado do convívio das pessoas. Ele era agora afastado, vivia agora isoladamente, ficava em lugares cavernosos. A lepra então, irmãos, é uma doença antiga, mencionada nos papiros romanos. A mais antiga de todas era a lepra. Por ser uma doença então contagiosa, o leproso ele deveria viver longe da sociedade, morando então obscuramente nestes lugares esmos, afastados das pessoas, devido ao poderoso contágio ou o poder de contágio dessa enfermidade. Observe, irmãos, que a lepra ela corrompe o corpo físico. A lepra ela compromete os nervos e tira a sensibilidade da pele. A lepra, irmãos, essa enfermidade, aqueles que assim possuíam, eles na época tinham uma condição muito triste de degradação de membros periféricos, como os dedos, como as partes mais periféricas do corpo, nariz, lábios, queixo.
E a lepra ia comendo tudo aquilo, ia acabando com tudo, e iam perdendo então essas partes do corpo. A lepra, irmãos, descrita no texto em que nós lemos, era de fato uma doença traiçoeira, pois a quem era cometido estava condenado à morte, não tinha mais como recuperar. A lepra, de fato, era uma enfermidade repulsiva, que acabava com o corpo de forma muito lenta e progressiva. Era de uma gravidade incurável. Ela transformava o enfermo em, de fato, um morto-vivo, pois o leproso ele vivia muito tempo e ia cultivando ou vivendo todo esse sofrimento durante toda a sua existência. A cura, irmãos, da lepra era considerada de fato quase como que uma ressurreição de alguém que morreu e que sobreviveu. Assim, meus irmãos, nós podemos entender que Jesus estava com Pedro pelo contexto do texto. Jesus estava com Pedro, André, Tiago e João pela Galileia, pregando a palavra de Deus nas sinagogas, nas cidades, nos vilarejos, cumprindo então o propósito de anunciar o evangelho, o reino de Deus. Estava então, naquele momento, pregando também a mensagem do arrependimento dos pecados, pois esta era a tônica da mensagem evangelizadora do Senhor Jesus, conforme o verso 38, se você quiser conferir. Quando então se aproximou, irmãos, um homem acometido de lepra, um homem leproso, e logo se ajoelhou e já foi pedindo ao Senhor que ele tivesse misericórdia, que se ele quisesse curar a vida dele, ele poderia. Jesus então, irmãos, conforme o texto, profundamente sensibilizado, compadecido daquele leproso, ele simplesmente diz: quero, fica limpo, e o Senhor toca nele, e no mesmo instante a lepra desapareceu dele. Jesus, porém, ele foi enfático, irmãos, para que ele não contasse nada para ninguém. Os versos seguintes afirma isso. Ele queria então que ficasse em off todo aquele momento, aquilo que aconteceu, mas de fato aquele homem ele não conseguiu se conter da sua tão grande alegria pelo milagre recebido. O homem então limpo da lepra, ele não se convence e saiu agora falando daquilo que aconteceu, pois as pessoas já sabiam quem ele era, um leproso que estava condenado à sua própria morte. Mas, meus irmãos, observando então o verso 40 que nós lemos, que retrata exatamente o momento em que esse leproso se aproxima de Jesus de joelhos e então faz o seu pedido. Sem sombras de dúvida nenhuma, irmãos, aquele homem, ele ouviu falar acerca de Jesus. Ele não ia adivinhar quem era Jesus, ele sabia quem era. Alguém falou para ele, alguém falou sobre a autoridade que o Senhor Jesus tinha sobre as enfermidades. Alguém, de forma inevitável, chegou para aquele homem de alguma forma e pregou para ele, falou para ele acerca daquele problema e de que somente Jesus é quem poderia livrá-lo daquela enfermidade, daquela lepra. E isso fica muito claro. Ele então, irmãos, possuído de uma determinação, de agora uma esperança que nasce em seu coração, ele agora começa a vencer o medo, vencer o autodesprezo, vencer os seus próprios complexos, vencer também o repúdio das pessoas, o repúdio, quem sabe, da própria família, aquele homem mal cheiroso, todo enrolado de panos, que fazia com que denotasse então aquela repulsa da sociedade quanto àquele momento vivido. Ele então, irmãos, não faz medição do seu sofrimento, da dor que ele sofria por conta da enfermidade, as mágoas que ele tinha, a sua solidão, frustração e desesperança, não foram capazes de impedir que aquele homem fosse em busca de Jesus, pelo que ele tinha escutado Jesus, acerca de Jesus. Assim, meus irmãos, ele aproximou-se do Salvador e levou a sua causa perdida para o Senhor. E, meus irmãos, diante do conhecimento que ele tinha sobre Jesus, não seria então um exagero hermenêutico de forma alguma imaginar que ele pensou assim: Jesus pode resolver meu problema, talvez haja esperança para mim, talvez haja, quem sabe eu seja liberto dessas algemas que me atormentam a vida e que me levarão para a morte. Quem sabe ele não imaginou isso em seu coração? Alguém, irmãos, de fato pregou para ele, alguém falou, alguém testemunhou, ou ele mesmo pode ter visto acontecimentos ligados ao poder miraculoso do Senhor Jesus sobre as enfermidades.
Mas observe, irmãos, que o Evangelho de Jesus, relatado então pelo capítulo 8 de Mateus, que retrata esta mesma passagem, nos informa que Jesus, antes do encontro com o leproso, estava diante de uma grande multidão, ensinando o Sermão do Monte. Ali, meus irmãos, foi um momento que não ficou privativo, mas ficou aos olhos de muitas pessoas. Observe, irmãos, que significa dizer que o leproso, ele rompeu todas as suas limitações, ele não teve vergonha de nada, ele foi diante das pessoas, assim como aquela mulher que sofria de um fluxo de sangue, ela também rompeu toda a multidão e ela foi em busca do Senhor, pelo que ela conhecia do Senhor Jesus. E meus irmãos, é exatamente, queridos, nos versos 41 e 42, que eu queria gastar um pouco mais de tempo, no entendimento acerca daquilo que eu vi lá. Olhando então para estes versos, Jesus então, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fica limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele e ele foi limpo. Aqui, meus irmãos, coisas simples aconteceram no sentido visível, mas que grandes lições aqui nós poderíamos tirar acerca deste tão grandioso momento do milagre ter acontecido na vida daquele homem. Marcos, irmãos, nos leva até o coração de Jesus e revela o que levou a ele a agir daquela forma. Jesus então compadecido, Jesus profundamente sensibilizado, olhou aquela sucata humana ambulante, aquele resto de ser humano, e se moveu de compaixão. Então estendeu a mão e tocou nele e disse: quero sim, fica limpo. Este leproso, irmãos, é um modelo daqueles que buscam ajuda, reconhecendo o seu estado degradado diante do Senhor, não aqueles orgulhosos e prepotentes. A sua perfeita confiança e humildade submissa em Jesus, quando ele disse no verso 40, se tu queres, tocou o coração do Senhor Jesus. E aí a pergunta, irmãos, como é que tem sido as nossas orações? Como é que tem sido, irmãos, as nossas petições ao Senhor? Como é que de fato eu tenho me aproximado do Eterno e tenho pedido as coisas que eu preciso? Olhando então para este homem, irmãos, que nos dá uma lição de submissão. Ele diz assim: se tu quiseres, eu posso ficar bom. Geralmente não se ora: Senhor, eu preciso disso. Mas se o Senhor não quiser, tudo bem. Não há de fato, irmãos, nós não encontramos muitos nos nossos dias humildade tamanha e submissão ao querer dele e não ao querer nosso. Geralmente a gente ora querendo exigir até, ou dizendo: Senhor, eu faço isso, faço isso, faço isso, como é que o Senhor não pode me dar isso? E é mais ou menos assim, irmãos, que as coisas acontecem no nosso tempo. As pessoas, elas querem as coisas rápido e ainda encontram uma forma de querer pressionar o Senhor no intuito de que Ele faça as coisas que nós queremos. E aqui, meus irmãos, nós encontramos uma verdadeira lição de um homem que se submete ao querer do Senhor, quando diz assim: se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Em outras palavras, se o Senhor quiser, eu posso ficar bom e sarado da minha enfermidade. O intercâmbio, irmãos, de Cristo com o leproso, de fato é o símbolo do seu intercâmbio com o pecador. De fato, aquela relação do Senhor com aquele homem doente de lepra se correlaciona então com a nossa condição em relação ao Salvador. As pessoas se empoderam de uma forma quanto à salvação, de que entendem a salvação como uma mercadoria que está disposta numa prateleira, e diz assim: se eu quiser, eu farei. Se eu quiser, Jesus, eu é quem resolvo isso da minha própria cabeça. E não é assim. Não é assim, irmãos, que se estabelece o preceito do plano salvador do Senhor. A salvação pertence a Ele.
Quem somos nós mortos em nossos delitos e pecados se não fosse a graça dele? Esta, irmãos, é uma verdade absoluta que eu posso encontrar neste texto, fazendo de fato este intercâmbio. Observando, irmãos, ele limpa o leproso e contrai a contaminação levítica, porque pela lei de Levítico, um homem sadio, uma pessoa sadia não podia tocar no leproso, porque ao tocar no leproso ele ficaria contaminado com a mesma lepra. Mas observe o que é que Jesus faz. Jesus poderia ter curado apenas com a voz, só com a fala: está limpo, fica bom, como ele fez em outras ocasiões, como ele fez com o mar quando estava agitado e disse: cala-te, aquieta-te. E o mar, ele não precisou tocar na água. Mas aqui o Senhor Jesus, ele queria dar uma demonstração, irmãos, importantíssima, de que ele se envolveu intimamente com aquela situação. Ele tocou nele. E ali, ele, de fato, irmãos, ele vai agora de encontro a este preceito levítico. Assim Cristo, que foi assim ele foi feito pecador por nós, para que pudéssemos então sermos justos nele, irmãos. A compaixão do nosso Senhor é a fonte da nossa salvação. Ele fez, ele foi lá e tocou nele. E assim, meus irmãos, Jesus toma a atitude de estender a sua mão e tocar. Não era permitido, mas aquela mão, irmãos, que espalhou as estrelas nos céus, aquela mão que abriu as sendas dos rios para passarem entre as montanhas e os vales até os mares, aquela mão, irmãos, que separou os poderosos oceanos, foi a mesma mão, irmãos, que um pouco tempo depois daquele encontro com o leproso, teriam sido perfuradas pelos cravos na cruz, para que com a morte e ressurreição dele, eu e você pudéssemos gozar da graça salvadora. Foi a mão, irmãos, que tocou no leproso. Foi aquela mão que tocou naquele homem podre, imundo e em destruição. Foi aquela mesma mão que, ao ser cravada na cruz e o seu sangue derramar, se envolveu conosco na nossa realidade, substituindo ali todos os nossos crimes pela sua própria vida. Assim, meus irmãos, observe que além de estender a mão e tocar no leproso, Jesus falou as palavras para aquele homem, as palavras que ele mais queria ouvir, sem nenhuma sombra de dúvidas. Quando Jesus falou: quero sim, fica limpo, eu quero que você fique bom, você vai ficar curado, eu vou curar você, você vai voltar para a sua casa, você vai ficar limpo, você vai estar salvo. Essas palavras, irmãos, de fato ecoou no coração daquele homem, e de forma imediata o texto diz que ele foi completamente curado. Eu posso imaginar a cena das feridas que se apareceram em seu corpo, voltando agora à coloração normal, a característica da pele, da cor da pele natural daquele homem, de forma milagrosa. Não foi um processo que demorou dias, não, foi exatamente naquele momento. E a lepra, irmãos, naquele ato, ela foi embora, ela começou então a desaparecer diante dos olhos de todos que aqui estavam. Semelhantemente, irmãos, há outros exemplos de cura que nós poderíamos ver. A sogra de Pedro, Jesus também curou de forma imediata. A filha de Jairo também. A mulher do fluxo de sangue também tiveram seus corpos transformados da enfermidade para a cura de forma imediata. Jesus então, irmãos, veio exatamente neste ato milagroso, salvador, de falar ao meu e ao seu coração, de ter bradado no teu coração e ter chamado você para viver na sua presença. Foi a voz dele que deu vida a cada um de nós. Foi a voz dele quando chamou-nos pelo nosso nome. Foi de fato um ato regenerador. É bem verdade que o aperfeiçoamento deste ato
se dá ao longo de toda a vida. Nós então estamos nesse processo, aprendendo a cada dia, pela revelação daquilo que está estabelecido na palavra. Mas o ato da regeneração é um ato único na nossa vida. É um ato único. Se ele de fato salvou genuinamente a nossa vida, não há espaço para decair desta condição, porque o ato que o Senhor, que é perfeito, faz, Ele faz de forma completa. Assim como Ele curou aquele homem leproso, o homem ficou bom de forma imediata. Assim, meus irmãos, foi o efeito salvador na nossa vida. Jesus então, irmãos, veio para salvar. Ele veio para resgatar, curou a enfermidade de muitos, até com propósitos de mostrar o seu grandioso poder sobre todas as coisas. Muitos foram salvos e não foram convertidos, nós sabemos, mas o Senhor precisava fazer tudo aquilo. Aliás, é possível que assim tenha acontecido, mas o Senhor veio, irmãos, para nos salvar, para transformar corações de pedra em coração de carne. E Ele está aqui, irmãos, acheguemo-nos a Ele então. A voz do Senhor tem falado ao nosso coração, e se alguém aqui ainda não fez isso, não deu ouvidos à voz do Senhor falando ao seu coração, para que você responda positivamente a Ele, se achegando a Ele, e dizendo: Senhor, há esperança para mim. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me salvar e tirar-me desta condição de perdição eterna. Temos alguns visitantes aqui. Se você não fez isso ainda, você tem a oportunidade de fazer isso hoje, de tomar esta decisão em responder ao chamamento que o Senhor Jesus faz a você aqui, todas as vezes que você vem aqui ouvir a palavra de Deus. Saiba, esta é uma decisão que é um resultado de um trabalho que Deus Ele tem feito na tua vida. Você pode nem perceber, mas todas as vezes que alguém fala do amor do Senhor Jesus, fala dos seus milagres, fala da sua salvação, o Senhor está falando ao teu coração de forma inevitável. E meus irmãos, olhando então, queridos, para esta realidade, nesse achegar-se então ao Senhor Jesus, aquele homem então, ele se curva ao Senhor, ele cai de joelhos, ele cai humilhado, ele cai quebrantado, ele cai não se valendo de nada, pois a condição dele era de um leproso condenado à morte, assim como tantos que nós encontramos hoje que existem no mundo, leprosos de seu pecado e que não reconhece, e que não se enxerga que a sua condição de vida é de perdição eterna, como tantos que têm suas vidas ceifadas de forma abrupta, e não sabemos se deu tempo de pensar em alguma coisa. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, temos a grande oportunidade de nos achegar ao Senhor, assim como o leproso fez. O leproso, ele foi arrependido, se fôssemos fazer uma analogia a cada um de nós. Precisamos entender, irmãos, que a lepra que nos acometeu desde o jardim do Éden, quando os nossos pais criacionais pecaram, nos alcançou, e o Senhor é quem limpa do nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma, essa lepra chamada pecado. E meus irmãos, observando, queridos, todo aquele momento, Jesus então tocou no leproso, e Ele continua ainda hoje tocando na vida de muitas almas leprosas que vagam em nosso meio, que convivem conosco em todos os lugares. E nós, irmãos, precisamos fazer como aqueles que falaram para o leproso, que certamente ele ouviu falar acerca de Jesus por alguém. E o que é que nós estamos fazendo? Nós fomos então tocados pelo Espírito Santo, tocados pelo Senhor Jesus salvificamente, e nós precisamos, irmãos, olhar para estas outras pessoas e dizer: olha, há esperança para ti, meu irmão. Se achegue ao Senhor. A solução para a sua vida não é solução de coisas pequenas, terrenas apenas, não, mas é a solução para uma vida que agora caminha para a perdição eterna. E o Senhor Jesus é o único
que é o caminho, a verdade e a vida. E assim, meus irmãos, a harpa cristã 442 escreveram este hino aqui. Eu não sei quem foi o autor, mas eu queria destacar 2 estrofes apenas, que começa então dizendo: algemado por um peso. Já começa aqui: algemado por um peso, ó quão triste eu andei. Esta é a condição, irmãos, daquele que ainda não foi tocado pelo Senhor. Quando de fato a vida do ser humano é tocada pelo Senhor Jesus, e de forma salvífica, a graça é derramada, a nossa cosmovisão muda. Aquilo que nós agora passamos a dar valor não são mais coisas perecíveis, mas são agora coisas eternas. Nós vamos agora viver uma vida buscando outros interesses diferentes dos interesses de outrora. A nossa vida agora passa a ter um novo sentido, pois se o nosso olhar então agora é fitado em Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, a nossa esperança e a nossa corrida agora é para os braços dele. É entender que esse tempo aqui vai passar de forma muito rápida, e nós não podemos chegar lá de mãos vazias. Precisamos entender, irmãos, de forma muito clara, que o autor deste hino, quando disse algemado por um peso, ó quão triste eu andei, é uma condição de já tocado pelo Senhor. Quando ele conclui dizendo: até sentir a mão de Cristo, não sou mais como era, eu sei. E aí ele diz depois: tocou-me, Jesus tocou-me. De paz ele encheu o meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. É esta, irmão, a condição daqueles que ainda não tiveram esse toque do Senhor. É esta, irmãos, a condição daqueles que vivem distantes da presença do Senhor, andando e caminhando com esta lepra que o consome, tirando a sua própria paz de existir, onde busca sentido para a vida e não encontra em nada e nem vai encontrar, porque o sentido da nossa vida só está naquele que morreu na cruz. Não está em dinheiro, em fama, em nada. Nós temos assistido quantos famosos que têm tudo que a terra pode se imaginar e vivem nas suas cavernas, nas suas escuridões, com seus vazios, porque Jesus não está lá. E é assim, meus irmãos, eu queria dizer para nós, conclusivamente, é bem verdade, irmãos, que a declaração que hoje há muitos leprosos morais e espirituais por toda parte pode soar de forma muito forte, de forma muito forte. Qual seria a nossa condição antes de receber o toque do Senhor Jesus? Vivendo para os deleites carnais, decidindo pela nossa própria carne, desagradando ao Senhor, quem sabe no máximo vivendo uma religiosidade que não leva a nada nem a lugar nenhum, vivendo de fato a obscuridade de uma vida, de uma existência com propósito para glorificar a Deus. E assim, meus irmãos, na nossa pecaminosidade, destruição à frente, pecado dominando todas as áreas da vida, sem temor a Deus para nada. Esta era a condição daqueles que viviam antes, sem ter de fato recebido o toque do Senhor. Mas depois, irmãos, que de forma nós compreendemos esta condição e entendemos então que nós éramos como leprosos, que vivíamos então andando por essas ruas, por todos os lados, sem ter de fato a vida eterna. Sendo assim esta condição, muitos então de nós, e aqueles que ainda estão assim, que não tiveram suas vidas transformadas,
até podem se considerar boas pessoas, que vão à igreja, de que fazem boas obras, e poderia até dizer: eu não aceito essa declaração, isso é leseira, isso é bobagem que esse pregador está dizendo. Deus é amor. Quem foi que diz que Deus vai prejudicar alguém? Deus vai salvar todos, no fim vai dar tudo certo. E a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que para nós está reservado juízo. E juízo nada mais é do que condenação. Condenação eterna para viver distante da sua presença. Vivendo então uma vida que foi reservada para o diabo e seus anjos, conforme o livro de Mateus. De fato, esse era o nosso destino. Está escrito, Mateus capítulo 25. Está lá muito claramente, Jesus mesmo falando, dizendo qual seria o destino, e qual é o destino daqueles que estarão na ala esquerda, os leprosos. Mas agora o Senhor nos dá, irmãos, da sua salvação. E você que está aqui hoje, você está tendo esta fala libertadora para a sua própria vida, de que o Senhor Jesus, a graça dele continua ainda em voga, está em tempo ainda de tomar uma decisão em um chamamento a que o Senhor Jesus então está falando ao teu coração. E assim, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 3:23, diz que todos pecaram e estão separados, destituídos da glória de Deus. E esses todos aqui, irmãos, são todos os nascidos desde o Éden, desde o pecado, desde a queda. Todos estão nesta condição. Todos precisam, irmãos, terem um encontro com o Senhor Jesus, como aquele leproso teve. E a nossa obrigação é pregar sobre Jesus, é falar sobre o Senhor para estas pessoas, para todas as pessoas. De fato, meus irmãos, esta lepra, assim como a lepra, o pecado é tão ruim, tão destrutível, tão terrível, tão escravizador, arruinador e destruidor. Assim é o pecado, que assola a vida de muitos. De fato, irmãos, não há solução na terra para esta problemática, a não ser o Senhor Jesus. A solução não está na religião, não está na religiosidade. Não há solução nestes âmbitos para esta lepra espiritual. A solução não está também na igreja. A igreja, ela não salva ninguém, mas a igreja é o povo de Deus que se reúne para adorar aquele que nos salvou e tocou na vida de cada um de nós. A solução, irmãos, não está na educação, não está, e também não estão nas coisas materiais. O único, irmãos, que pode nos purificar de todo o pecado é Jesus Cristo, o nosso Salvador. A Ele, irmãos, então compete este poder soberano, e não há atalhos, não há nada nem ninguém fora Jesus que possa isso fazer pelas nossas vidas. Assim, meus irmãos, o pecado é comparado então a esta lepra que corrompeu a raça humana então, que nos afastou totalmente de Deus, e não havia então solução para o pecado, mas Deus, Ele nos amou de tal forma, apesar da nossa condição, apesar de toda a degradação moral e espiritual, fora de todo o contexto que poderia então chamar a atenção aos olhos do Senhor, Ele mesmo se inclinou, Ele mesmo resolveu olhar para nós e dizer: esse é meu povo. No meio de toda aquela humanidade, há um povo que é meu, que me pertence, que eu amo e que eu quero, e eu vou salvar, e eu quero buscar a eles, e eu chamo a eles. Por isso que você está aqui. Esse Deus é o Deus, irmãos, que apesar de nós, Ele enviou o seu Filho, aquele que de fato tem o poder eficaz de purificar a vida de todo e qualquer pecador.
por meio do arrependimento, do reconhecimento de que eu e você precisamos do toque do Senhor Jesus. Precisamos do toque dele na nossa vida. E eu quero concluir, irmãos, relembrando o que Jesus fez por aquele homem. Jesus curou, irmãos, aquele homem fisicamente, curou aquele homem emocionalmente, pois ele não poderia ter mais o toque de ninguém, a não ser de um outro leproso. Nós não sabemos, mas talvez esse homem tivesse esposa, talvez ele tivesse filhos, parentes, claro, família teria que ter. Este homem agora estava vivendo distante, em um leprosário, afastado, não tinha mais condições de viver em sociedade. O Senhor Jesus então curou ele emocionalmente, psiquicamente, também socialmente. E eu penso, irmãos, que pelo destrinchar da narrativa adiante, aquele homem agora, quando saiu da presença do Senhor Jesus, saiu dando testemunho daquilo que Jesus tinha feito em sua vida. Eu posso entender aqui, irmãos, que ele saiu vibrante, chorando, se alegrando pela sobrevida que Deus deu a ele, de agora estar curado. E esta esperança que surgiu em seu coração, irmãos, olhando então para nós, nos dá todo o respaldo do entendimento de que de fato o povo de Deus era para ser o povo mais feliz da terra, porque o Senhor curou de nós a nossa lepra. O Senhor, Ele tirou de nós aquilo que estava nos destruindo, aquilo que estava acabando com a nossa vida, aquilo que estava destruindo os relacionamentos, aquilo que estava acabando com a vivência dentro da casa da gente, aquilo que estava de fato nos afastando cada vez mais da presença do Eterno. Ele agora nos curou, Ele nos purificou, Ele nos trouxe para a sua presença, Ele agora nos alimenta, cuida de nós, porque Ele é pastor e nós somos ovelhas dEle agora. Agora vivemos por Ele, e por meio dEle e para Ele. É assim que aqueles que são tocados pelo Senhor vivem então. Assim, meus irmãos, nós podemos entender, podemos imaginar que alegria aquele homem agora volta para a sua casa, agora viver de fato com a esposa. Quem sabe, eu estou aqui apenas imaginando o tamanho de sua grande alegria, de poder agora voltar testemunhando, falando, dizendo, cultuando agora a Deus, aquele que de fato curou a sua vida da morte, livrou da morte. Muito mais, irmãos, do que uma cura terrena, Jesus é aquele que nos limpa do pecado, limpa as nossas vestes. A palavra de Deus diz que as nossas vestes, elas se tornarão limpas, brancas como a neve. Amém? A palavra de Deus, irmãos, diz que é Ele quem nos purifica de todo o pecado, de toda lepra. É Ele, somente Ele. É a Ele a quem devemos recorrer. É a Ele que nós devemos buscar. É a Ele que nós devemos dedicar a nossa vida. É a Ele que nós devemos nos esforçar na nossa existência, como ser humano, como profissional, com toda a nossa inteligência, com todas as nossas forças. É a Ele, somente a Ele. Ele, irmãos, é a esperança real das nossas vidas. Jesus ainda dispensa a sua graça e faz maravilhas no meio dos seus filhos, no meio dos homens, salvando das lepras que assolam a vida de tantos por todas as partes do mundo. E no fim, Ele voltará para nos buscar, irmãos.